Pogba é o seguinte, o Corinthians tem um parceiro garantido para contratar o Pogba. Esse parceiro, você sabe qual é, eu já falei aqui no início do programa, se chama, né, Sports, que está aqui no Master do Corinthians e que já ajudou o Corinthians a contratar o Memphis Depay, que paga aí grande parte do salário do Memphis. Essa patrocinadora do Corinthians fez questão de dizer ao Corinthians ontem que o Corinthians não precisava aceitar o parceiro lá que estava se oferecendo em público, porque ela ajudaria. É claro que a patrocinadora só pediu para o Corinthians, né, passar os detalhes, os trâmites, né, de que os valores que envolvem essa transação. Agora, a parceira não sabe quanto. Uma fonte do Corinthians me disse que o Pogba não ganha menos do que 4 milhões por mês, não vai querer receber menos do que 4 milhões por mês. Isso ainda não chegou à patrocinadora Master do Corinthians. O que eu falo que não chegou é um valor fixo, um valor ali definido ali para a patrocinadora, né? Ó, é isso. Porque lá atrás, no início, a informação que eu tinha quando começou a história Pogba é que a patrocinadora aceitava pagar um valor muito semelhante ao que paga ao Memphis Depay. Então, vamos supor que a patrocinadora pague 80% do salário do Memphis, e eu já falei isso lá, aqui esses dias, já tenho falado sobre isso. Vamos supor que a patrocinadora aceite pagar 2,5 milhões. Eu não sei se a patrocinadora Master do Corinthians está imaginando que o salário do Pogba vai ser 3 milhões, 3,5 milhões. Eu não sei o que pensa a patrocinadora Master do Corinthians em relação a valores, mas ela quer estar nesse negócio, ela quer estar. Agora, isso é tratado com muito sigilo, negociação sim, não existe uma proposta do Corinthians na mesa do Pogba. Negociação já existe porque a gente pode tratar como negociação as conversas, né? Ó, quanto que é, a gente tem interesse, o projeto é esse. Não existe negociação. O que não tem, na verdade, é uma proposta, né, oficial do Corinthians. A patrocinadora quer saber o valor do negócio. Quanto que vai custar a operação? A operação Pogba vai custar quanto? Mas o Corinthians não sabe. Eu não sei se isso aí está ligado com a viagem do Pedro Silveira para a Europa, que essa é uma informação exclusiva. O Pedro Silveira passou por Gana, esteve com o Memphis, tem até foto aí para vocês verem. Mas essa fonte, meu amigo, se tem uma fonte que é boa, é essa daí, que eu confio demais. Uma pessoa que não é uma fonte, é um amigo, né? E essa pessoa passou para mim que o Pedro Silveira está na Europa, entendeu? Agora, o que ele está fazendo na Europa? Em pleno burburinho, Corinthians e Pogba, o que ele está fazendo na Europa? A fonte não quis me falar que era a negócios do Corinthians, que era Pogba, mas eu tinha feito uma pergunta para essa fonte um dia antes e eu falei assim para ela, pessoa que tem forte ligação com o Silveira, tá? Eu perguntei para ela, você acredita que o Corinthians pode contratar o Pogba? A resposta foi, eu acredito. E não tinha nada a ver com aquela outra que eu falei do Augusto, não. Ah, não duvide do Augusto, não é nada disso. Eu acredito, tá? Eu acredito, é uma opinião minha em cima de tudo que eu apurei, que o Pedro Silveira, alguma coisa em relação ao Pogba, ele vai acabar fazendo lá na Europa. Digo, conversando pessoalmente com o representante, conversando pessoalmente com o Pogba. É um cara que tem aí uma foto com o Memphis Depay, ele tá com uma ligação boa com o Memphis tem uma ligação com o Pogba, agora ele tá na Europa, o Corinthians está tentando a cada dia avançar no Pogba, o Augusto Melo segue o Pogba nas redes sociais, a gente sabe que existe uma situação, entendeu? Agora, infelizmente, está se tornando uma novela que eu não critico. Pedro Silveira está na Europa. Engraçado, né? O Corinthians negociando com um europeu e o Pedro Silveira está na Europa. Eu, sinceramente, é só uma opinião. A informação que eu tenho de uma fonte muito boa é que ele está lá. Se ele vai pegar um avião amanhã, vai estar em outro lugar, quiser bater uma foto, falar que é mentira, ele está lá na Europa. Ele estava em Gana, está na Europa agora. Em Gana todo mundo sabia, na Europa só o café está te formando. Com a negociação do Pogba aí rolando, é só uma opinião, eu acredito que ele vai ter alguma reunião pessoalmente lá, ou até com outros jogadores também, nível europeu, ou europeus, que o Corinthians esteja de olho.
Tá? Minha opinião, que eu posso dar e baseado com algumas informações. E eu acho isso muito bom. Então, meu amigo, se o Pedro Silveira está na Europa, e se por acaso ele se reunir lá escondido ou não, com quem for, para tentar fechar um negócio, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Entendeu? É dessa forma que tem que trabalhar. Não ficar lá no CT lá, né, um cochilando e o outro dormindo, achando que as coisas vão acontecer. Porque o seu Alessandro foi quem recusou o Marlon Freitas, um monte de negócio bom pro Corinthians, só fez negócio ruim. Essa é a opinião que eu tenho. Então, na questão Pogba, Corinthians tem um dirigente na Europa. Não sei que país, não perguntei, eu vi que a fonte não queria falar, mas me garantiu que está na Europa. Tá? E nem me garantiu que está negociando jogador pro Corinthians lá, hein? Aí fica por minha opinião, porque o Corinthians, pô, tá nessa questão do Pogba. A patrocinadora está esperando um retorno do Corinthians. Então agora a gente vai ter que saber, os próximos passos nossos é saber o quanto a patrocinadora vai querer ajudar e se o Pogba quer, né? Porque é o seguinte, viu, gente? Se o Pogba não quiser, acabou. Entendeu? Vocês, né, tem gente falando que ele quer, né? Pedro Silveira, né, tá tirando férias na Europa. Pode ser. Até porque eu não tô. A minha informação é que ele está na Europa. O fato dele negociar com o Pogba é uma coisa que eu acredito só, é uma opinião, tá bom, gente? Pode ser que ele esteja de férias mesmo, entendeu? Pode ser que ele esteja, né, curtindo a Europa com a família, pode ser, não tem problema nenhum. Mas a resposta que eu recebi foi a trabalho. Depois eu perguntei se era do Corinthians, o pessoal, ninguém me respondeu. Então, assim, férias também ele não é. É a trabalho que ele está lá. Agora, não sei se é pelo Corinthians ou pela empresa que ele trabalha. Deve trabalhar numa outra empresa, não trabalha ou não? Pode ser que esteja lá de férias? Pode ser, mas uma fonte me respondeu que falou que ele está na Europa, que ele está lá a trabalho. Eu acredito que opinião que vai ter algum papo lá em relacionado ao Corinthians, ou em busca de parceiro, ou com algum jogador, ou até com o Pogba. Bom, é assim que se faz as coisas. Do tete a tete é muito mais fácil. E o outro está no Catar. E você que falou aí que o Pedro Silveira não participa, o Pedro Silveira foi linha de frente na negociação do Memphis. Repito, o Pedro Silveira foi linha de frente na negociação do Memphis Depay. Então esquece esse papinho que ele é diretor financeiro e ele não participa. Meu amigo, de onde vem a grana? De onde vem a organização da grana? Esquece. Entendeu? E só para encerrar de Pogba, menos de 4 milhões não fecha, tá? E Verratti é o seguinte, o Verratti faz parte de uma lista de midiáticos que o pessoal do CT Joaquim Grava tem e fez. Foi uma triagem que eles fizeram. Como a patrocinadora master do Corinthians, ela tem interesse em investir no midiático, até porque não é só o Pogba não, tá? Eles têm interesse em investir no midiático. Se o Corinthians apresentar outro, eles embarcam. Então olha só, por conta disso, eles resolveram fazer uma triagem com nomes de jogadores midiáticos. Está sendo avaliado o quê? Posição, idade, quanto tempo faz que não joga, quantos jogos fez na última temporada, é jogador que dá retorno de marketing ou não, também é perguntado. Enfim, são várias questões, tá? Várias questões. Tem contrato, tem vínculo com o clube, com algum clube, está livre no mercado, desde quando está livre. Tudo isso está sendo analisado. E um dos nomes dessa lista é do Marco Verratti. Só que a lista é enorme. Não dá nem para contar que é um cara, entendeu? Não tem negociação. Eu sei que o perfil já deu crédito aqui 2, 3 vezes para o perfil. O perfil lá fala que o soldado foi lá só para isso no Catar. Cara, não vou ficar duvidando de ninguém, pode até ser. Só estou falando que eu não tenho essa informação, para não confundir as coisas, tá? Então depois sobra tudo para mim. O que eu tenho é que existe uma lista de midiáticos. Tem Sérgio Ramos, tem Marquinhos, tem Firmino, tem Pogba, tem o Verratti, tem mais quem? Tem um monte. Tem até aquele lateral esquerdo lá, o Kurzawa. Entendeu? Tem um monte nessa lista aí. Alguns que o Corinthians nunca vai fazer proposta, nunca vai abrir uma negociação e talvez alguém possa, né, desses nomes aí, o Corinthians abrir uma negociação. O Verratti, para mim, não é midiático. Só que
dentro de campo talvez fosse mais importante. É que é difícil falar que é mais importante que o Pogba, né? Porque o Pogba é muito bom.